Bom dia, meus queridos, tudo bem? Hoje eu acordei 3 horas da manhã e, como dizia uma sábia funcionária minha, Claudete, quando você acorda de madrugada é porque Deus quer falar contigo. Sabe que no fundo, ela tem uma certa razão. Claro que Freud diz que os seus sonhos, eu tive alguns, eu tenho tido alguns, tenho valorizado, respeitado eles. Freud diz que você deveria anotar seus sonhos, suas preocupações, suas angústias. Já um sábio, João Batista, que é meu pai, diz que nos sonhos você descarrega as suas preocupações. Sabe que ele tem razão? Cada preocupação minha, eu acabo sonhando com elas. Então, respeite um pouco o seu pai, que tem muita experiência de vida. Mas eu queria falar com vocês, meus queridos, sobre algo muito importante. E o ponto é, você respeita seu pai? Seu pai te respeita? Você quer ter filho? Está em dúvida? Eu tenho uma próxima aula que é sobre casamento, mas filhos é a aula de hoje. E eu gostaria que essa aula pudesse te ajudar, porque eu estou colocando meu coração aqui para que a vontade de Deus, a vontade de Jesus fale aqui contigo, e não o André, mas estou tentando aproveitar um pouco da experiência que eu tenho nessa área. Tem um versículo que sempre me encorajou muito, sempre me animou muito, desde criança, desde novinho, quando eu li. Porque eu li esse versículo olhando para a minha vida e não para o povo de Israel. E esse versículo diz o seguinte, Isaías 44, versículo 1. O Senhor é o único Deus. O Senhor Deus diz, escute Israel, escute André. Escute João, você que está aí do outro lado, Paulo, Pedro, escute, pois você é meu servo, o povo, o filho que eu escolhi. Eu, Senhor, sou o seu Criador e eu tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. André, meu servo, não fique com medo, pois eu o amo e eu escolhi para ser meu. Você já leu essa escritura trazendo para a sua vida? Porque é assim que você deve ler a palavra de Deus, é assim que você deve ler a Bíblia. Por mais que aqui esteja falando do povo de Israel, mas o núcleo da mensagem é sobre amor, é sobre carinho, é sobre escolha, é sobre servidão, é sobre propósito. E eu queria falar um pouco sobre a responsabilidade que cada um de nós temos com os nossos filhos. Eu tenho um filho de 25 anos, outro de 21, que moram em Portugal, e tenho um filhinho de 6 anos. Quanto aos filhos maiores, o que me resta é orar por eles. E quando eles querem algum conselho, claro que eu fico muito feliz em poder ajudar. O de 6 anos está formando ainda seu caráter, sua personalidade, por que não? Formando sim, e a responsabilidade é minha. Sabe o que eu queria falar com você? Tem muita gente hoje que fala, eu não quero ser pai, eu não sei se eu quero ser mãe, eu não sei se eu quero ter filho, o mundo hoje está muito difícil, guerras, caos, fim do mundo parece que chegou já, as dores de parto estão aí. Então as pessoas falam muito hoje sobre o caos. Deixa eu te falar uma coisa. Tem outra também. Tem filhos que falam assim, eu não quero ser pai, eu não quero ter filhos porque eu sofri muito como filho. E eu vejo os relacionamentos dos meus pais que foram conturbados, eu vejo na minha família, todo mundo se divorciou. Sabe uma coisa, meus irmãos, a gente precisa ter a fé e a esperança de querer acertar com responsabilidade, mas precisamos ter a fé de querer acertar. E não existe uma coisa mais preciosa no mundo do que essa relação de pai e filho, de mãe e filho.
Então, meu ponto aqui seria te ajudar a ter fé, a se sentir amado por Deus, a amar a Deus e, se possível, melhorar a relação que você tem hoje com o seu pai ou com o seu filho. Sabe por quê? Porque é uma relação que exige muita responsabilidade. E a palavra de Deus diz o seguinte: ai daqueles que fazem esses pequeninos pecar. Seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no fundo de um rio. Cara, quando eu li essa escritura pela primeira vez, foi um amigo meu chamado Isildo, que mora na Bahia. Ele leu para mim mostrando a responsabilidade que eu tinha e deveria ter para cuidar dos meus discípulos, pessoas que eu tinha responsabilidade espiritual dentro da igreja, para ajudá-los a caminhar na fé. Mas sabe, irmãos, imagina quão responsável você é pela vida do seu filho, principalmente quando ele ainda é jovem e adolescente. Deus dá muitos exemplos na Bíblia sobre essa relação pais e filhos, muitos. Tem uma escritura aqui que me encorajou muito, que fala sobre a importância de Jesus, da cruz, do legado, do perdão. Mas olha também para essa escritura em relação ao amor de um pai para com o filho. Ela está lá em João, capítulo 5, versículo 16. Vida por meio do filho. Eu pensei em legado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo as coisas no sábado. Mas aí ele dá uma resposta quando ele foi questionado. Ele fala assim: meu pai continua trabalhando até hoje, eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus ainda queriam matá-lo. E aí vai, o texto é bem interessante. Desculpa, gravação tem imperfeições, né? Eu ainda estou me recuperando, tá vendo? Boca machucada do acidente. Mas vamos lá. Jesus deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, sim, para a admiração de vocês. E ele mostrará obras ainda maiores do que estas, pois da mesma forma que o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao filho, para que todos honrem o filho como o homem, o pai. Aquele que não honra o filho também não honra o pai que o enviou. Essa escritura, irmãos, fala muito sobre a vinda do Filho de Deus, do Messias. Mas eu queria que você parasse para pensar o quão importante é uma relação de pai com filho, a tal ponto que Deus externou isso aqui na terra. Ele não mandou aqui um irmão, ele não mandou um cunhado, ele não mandou, quem mais? O seu tio. Deus enviou o seu filho, que ela é nosso legado, é nossa descendência. E a Bíblia, a palavra de Deus, fala muito sobre descendência. Aqui fala também sobre amor, fala sobre esperança, esse versículo. Deixa eu te falar, você quer aprender a amar? Você quer aprender a ter esperança? Você quer conhecer um pouco mais desse amor de Jesus com Deus e conosco? Essa relação de pai e filho ajuda muito. Eu, quando me tornei pai, eu avaliei se eu queria, se eu estava preparado, se eu tinha condições. E um ponto, se eu teria capacidade emocional também para lidar com essa questão. E a resposta, sabe qual é? Eu não estou preparado. Mas
Se você está disposto a servir uma vida, servir outra pessoa, você vai aprender. Principalmente se você for beber da fonte, que é Deus, que é a palavra de Deus, que é Cristo. Você vai aprender, você vai ter fé, você vai buscar ajuda, você vai orar e Deus vai te dar as respostas. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente fica julgando os nossos pais, mas você já morou, agora, falando agora para os adultos, né? Porque enquanto ele é adolescente, você tem uma responsabilidade imensa nessa criação, nesse exemplo e tudo. Quando adulto também, é óbvio, mas quando adulto eu digo que a responsabilidade também é sua. Eu, quando me tornei cristão, eu vi muitos exemplos bons de casamentos, de relacionamento pai e filho, e eu cheguei com toda a minha arrogância e fui questionar meu pai. Coloquei ele na parede, eu machuquei ele, eu feri ele com os questionamentos. E muitas vezes eu acho que eu transferi a responsabilidade dos meus erros para ele. Até certo ponto, pode até ter alguma, até pode, sim, porque nós somos responsáveis, mas eu já era adulto. Até que eu passei por uma experiência de morar 4 meses e meio com meu pai. Deixa eu te falar uma coisa. Você que julga muito seu pai, que atira pedras no seu pai, na sua mãe, já como adulto, vai morar com eles. Vive um pouco da vida do seu pai ali, vai trabalhar junto com ele. Sente a pressão, a responsabilidade que ele tem. Eu acho que você vai aprender a respeitar muito mais seu pai. Aqueles filhos que não falam com seus pais há anos, aqueles filhos que guardam um monte de mágoas e tá com pedras, muitas vezes vítima de uma alienação parental. Abra sua mente, dê uma oportunidade, pensa no amor de Jesus Cristo, pensa em ter misericórdia do outro. A mesma pedra, a mesma balança que você usa para julgar o outro, ela vai pender para o seu lado também. Muitos querem ser perdoados, mas poucos estão dispostos a perdoar. Irmãos, é uma coisa mais incrível do mundo, é ser pai, é ser mãe, por causa de picuinhas, que às vezes motivos que você nem lembra quais são mais, você deixa de conviver com seu pai, fica julgando, atacando. Tenha misericórdia, ele viveu em outra época também, ele não teve talvez o mesmo suporte, o mesmo amor, o mesmo carinho, o mesmo exemplo que a gente tem falado aqui. Por que vocês não constroem isso juntos? Eu vejo hoje filhas também com muita amargura em relação ao pai e à mãe, sempre julgando, acusando, se vitimizando. Você que hoje é um jovem adulto, você parou para pensar na sua responsabilidade sobre essa relação também? Também. Cara, eu anotei muitas coisas aqui, só que eu não gosto de ficar lendo a cola, o papel. Mas olha, quer ver? Filhos, maior bênção na vida. Isso é fato, já estou falando aqui para vocês. E deixa eu te falar uma coisa. Eu tinha vasectomia. Só que quando eu decidi conquistar a mãe do meu filho de 6 anos, eu sabia da responsabilidade, porque ela não tinha tido essa experiência. E eu não podia privá-la dessa experiência. Eu tive que desfazer uma vasectomia de 15 anos, mais de 15 anos. Mas Deus abençoou. Parecia uma loucura. O médico me trancou na sala, pediu para ela sair da sala e tentou me convencer a não fazer isso. E ele começou a contar histórias de amigos dele que sofriam com a ex-mulher por ter filho. Quer que eu te fale? Te falo, é verdade, existem todos esses riscos, mas é a melhor coisa do mundo. O filho, ele revigora a sua vida, ele te deixa mais jovem, mais ativo, ele te ensina a amar. É um presente tão grande de Deus. Tem uma passagem, acho que em Provérbios, que diz que é como uma flecha no coração, e é verdade. O verdadeiro amor, sem interesse financeiro, sem troca, sem nada, com raríssimas exceções, porque são as aberrações
Então não vamos falar aqui da exceção, da aberração, mas a maioria das situações que a gente vê é que no fundo, esse é o melhor e maior amor que existe de um pai para com o filho, de uma mãe para com seu filho, sua filha, enfim. Mas é uma bênção incrível e a gente precisa aprender a valorizar isso. Você precisa medir as suas palavras, medir seus pensamentos, medir seus atos, porque aquela alma, aquela criança pequena está ali olhando tudo que você faz e ela vai reverberar, refletir, replicar a sua imagem, o seu comportamento. Você está crítico com o seu filho? Olha, pode ter certeza que você está olhando para os seus problemas, para os seus defeitos ali. O seu coração está ali. Então pensa, reflita. Tudo se resume a ter fé e ter amor e misericórdia um para com o outro. Cara, não estrague essa oportunidade que você tem de viver uma vida plena com seu pai, com sua mãe. Eu falo com meu pai todos os dias. Ontem eu não falei com ele. Espero que ele esteja com saudade já, porque eu mando mensagem direto, a gente troca muita ideia. Eu aprendi a respeitar meu pai, eu aprendi a me colocar no lugar dele. Ele não teve as mesmas oportunidades que eu tive, mas ele tem avançado, ele tem evoluído, ele está crescendo e cada um ama a sua maneira. E eu tenho certeza que meu pai me ama, assim como Jesus te ama, Deus te ama, seu pai te ama. Muitas vezes, irmãos, é o orgulho que atrapalha essa relação. Já parou para refletir sobre o seu orgulho? O seu pai, ou vice-versa, vai refletir sobre o dele, mas o ponto é, a atitude principal começa com você. Você que está ouvindo aqui a palavra de Deus, você que acredita em Deus, em Jesus, você é o responsável. O outro pode até não ter a atitude que você espera, mas faça a sua parte. Cara, tanta coisa que eu gostaria de falar, mas é muito incrível essa relação. Eu queria muito inspirar, porque hoje o mundo carece de fé. As pessoas hoje estão com medo de ter filhos. Avalie, é óbvio, você não é obrigado a ter filho. Você pode adotar, você também não é obrigado. Sinta no seu coração o que você quer. Não é necessário, mas é uma experiência incrível. Mas você tem que estar preparado para tudo, porque ter um filho é um ato de muita fé. Seu filho não vai ser perfeito, não vai vir perfeito. Você está disposto a amar? Se você tem dúvidas, ore, peça a Deus, peça ajuda, reavalie. Você não é obrigado, mas você tem uma obrigação de servir o outro, não precisa ser seu filho. Você pode servir de várias formas e até mesmo nessa servidão entender o amor. Esse amor pleno de pai para filho, de mãe para filha, filho. Eu conheço uma pessoa que ama muito e não pôde ser mãe. Ela adota os filhos de outras pessoas que ela tem ali no coração, amor pela família, e ela ama intensamente, é um grande exemplo para mim. Uma delas eu já citei aqui, a Claudete, uma funcionária minha, uma outra chamada Socorro, também foi minha funcionária por anos, que tem um amor imenso pelos meus filhos, inquestionável. Um amor, cara, não dá para medir, né? Não dá para medir. Mas, irmãos, eu queria te encorajar e te animar a perdoar o seu pai e a sua mãe. Não espere até o Natal. O perdão acontece cada dia. Seu pai já faleceu? Perdoe também. Ore pela alma dele, ore por ele, por ela, pela sua mãe. Minha mãe, coitada, ela sofreu muito porque ela não teve essa experiência de amor. Talvez ela teve quando os filhos nasceram, mas ela não conseguiu lidar depois com as diferenças.
e praticamente terminou a sua vida com muita amargura. Agora, existe amor no coração dela? Claro, existe no mundo espiritual. A minha fé, a minha esperança é que no mundo espiritual todos já estão curados. Eu falo em Apocalipse 21, de 1 a 4. Irmãos, eu gosto de falar alto e eu estou me contendo aqui para não acordar os vizinhos, mas essas falas são carregadas de muita emoção, ainda que o italiano aqui, descendente, tem que conter as suas cordas vocais. É isso, tem muito mais coisas que eu gostaria de falar, mas você quer uma amizade verdadeira? 99%. Eu não digo 100% porque nem todos chegaram a um nível de arrependimento diante da palavra de Deus. Mas você tem uma grande oportunidade aí de amizade verdadeira com seu pai e com sua mãe. Essa é a mais sincera que existe. E com Deus, é claro, né? Mas isso é inquestionável. É isso, irmãos. Vou ficando por aqui. Um beijo grande a todos e um ótimo dia para você. Fique com Deus.